E eu comecei a entender que tem vários designers que não entendem de design. Então imagina que você está dentro da sua profissão, mas você não entendeu nada sobre o que aquilo tem que impactar. Quando você entende que tudo é design, você começa a realmente colocar design em todas as áreas da sua vida. Nós nos tornamos uma empresa bilionária porque a gente mudou o logo da maneira correta. Eu fico, quê? Tudo é design, a nossa comunicação ela precisa de design, o jeito que a gente faz é design, a gente filma é design. Pra gente, cada detalhe importa. Do enquadramento a cada palavra dita. Nossas conversas são reais. Nosso olhar é arte. E o nosso estilo também conta a história. Com a BAL, estamos sempre prontos, com conforto e qualidade em cada peça. Diálogos com BAL. Tem mais presença. O que é que você entende sobre design? E o quanto você seguia para fazer suas coisas aqui em tudo? Cara, isso é muito doido, assim, falar, porque eu acho que a gente teve muita descoberta junto, assim, né? Tipo, eu, mesmo sendo designer por muito tempo, fui muito limitado, assim, em questão de rede social, criação de arte, post, criar uma apresentação. Então, você tá lidando com design o tempo inteiro. Porém, assim, eu acho que a gente descobriu junto, assim, quando a gente estava discutindo o que que é design, né? Então, o que que é design? Pô, e a gente entendeu que design é tudo. Foi pra mim um choque, assim, porque eu sempre coloquei design muito só em formas, só ali dentro da parte criativa, só ali dentro da parte artística. Quando a gente começou a entender design como experiência, indo pro esporte, indo pro cinema, indo pra música, pra formas, pra objetos, pra solução, que era um lugar que eu jogava muito pro criativo. Pra mim, ser criativo era solucionar problemas. E eu vi que design é solucionar problemas. Tá ligado? Eu vi que design é você encontrar soluções práticas. Uma vez eu vi até uma frase, o que que é um bom design? Um bom design é quando tem um mínimo de design. Eu falei, caraca, É o quê? um bom design é quando ele tem um mínimo de design. Eu falei assim, cara, como é que eu entendo isso aqui? A gente tá falando sobre clean, a gente tá falando, se eu tô fazendo um bom design, eu preciso de um mínimo de funções, eu preciso ser muito objetivo. Então, um bom design é aquele que resolve um problema de uma forma muito clara. Então, aí vem a ideia de um bom design, precisa de um mínimo de design. Quando o cara começa a colocar um monte de firulas que não tem nem objetivo ali dentro, só porque ele quer deixar um pouco mais bonito ou estético, não é considerado um bom design. O bom design, ele é objetivo. Ele resolve um problema de uma forma muito fácil. Todo mundo entende um bom design. Entende ou não? Entendo. Qual o seu sentimento? Pô, eu acho que eu sempre tive, sempre assim, eu desenvolvi há muito tempo essa ideia de me guiar pelo design, mas sem saber o que era. Eu não Exato. sabia definir A isso. gente não sabe isso. Eu acho que eu fui tendo microajudas de acordo com as influências que eu tive. Por exemplo, eu tive muita influência do Steve Jobs quando eu comecei a entender o que era isso. Não que eu tive influência, mas eu comecei a entender um pouco mais quando eu vi o que ele criou na Apple. Então, por exemplo, quando ele fala que design ele não é uma função, ela é uma forma, ele precisa ter uma funcionalidade, eu começo a entender um pouco mais. E o Steve Jobs nunca foi um designer. E ele criou todo o conceito da Apple. Então eu comecei a entender como é que essas empresas americanas, japonesas, europeias, eles pensavam. E tem um termo que eu descobri recente até, que eles se colocam como design first. Então o design vem primeiro. Aham. Então a gente é influenciado sobre o design dessas empresas gigantes há muito tempo. A forma como a gente faz o feed do nosso Instagram, como a gente procura um imóvel, tudo é sobre design. E eu comecei a entender que no Brasil a gente não valoriza o design. A gente vai no que está dando certo. Porque dá para você dar certo sem você ter uma grande ideia de design. E eu comecei a entender que tem vários designers que não entendem de design. Perfeito. Bota fé? Então imagina que você está dentro da sua profissão, mas você não entendeu nada sobre o que aquilo tem que impactar. E aí
eu sempre tive essa ideia de bom gosto na minha cabeça, de, cara, isso aqui não tá legal, mas eu não sei o que é porque isso aqui não tá legal. Eu sempre gostei das coisas muito mais, de sentir muito mais aquilo que eu tava vendo do que realmente, isso aqui, tecnicamente eu não sei te explicar, mas não tá bacana. E aí, com o passar do tempo, a gente vai começando a entender e estudar um pouco mais. Então, acho que o que abriu minha cabeça foi aquele documentário do Abstract, Aham. que é da Netflix, e aí a coisa que mais me impactou, eu acabei indo por conta do design dos Jordans, né, de quem desenvolveu, e quando eu vi que o Ian, né, que é um cara que foi o designer do logo do Instagram, ele mudou toda a funcionalidade, além do logo, toda a forma de gravidade que você sente quando você scrolla o feed e tudo mais. E aí eu vi que o Instagram, o CEO do Instagram, ele vai a público e fala assim, nós nos tornamos uma empresa bilionária porque a gente mudou o logo da maneira correta. Eu fico, quê? Não só o logo, todo o design da plataforma, né? Total, ele fala sobre isso, mas como eles acertaram de toda a identidade visual a gente fez, a gente virou o que a gente virou por conta da identidade visual. Aham. Eu fico, que? Eu nunca associaria isso, não tem uma estratégia muito foda por trás, não tem Marketing, uma empresa, um investimento, quanto foi acionado, né? E aí eu acho que isso é investimento de milhões de dólares, né, para você poder desenvolver isso, mas você ter cabeças pensantes em design faz com que o mundo te veja de uma outra maneira, as pessoas consigam consumir seu produto de uma maneira diferente. Tudo que o design consegue facilitar é mais vendável. Você consegue comercializar mais. O Ian, que é o designer do Instagram, ele fala isso e é genial. Que ele fala, cara, eu levo meus filhos, arrumo eles todos os dias para ir para a escola de manhã. E eu preciso fazer o café da manhã dos meus filhos. Uhum. Então, naquela correria, eu tenho um grande problema com a minha torradeira, que nos Estados Unidos é comum, que tem a torra fraca, média e forte. Uhum. E aí, sempre que ele torrava na média, os filhos dele queriam um pouco mais, do tipo, ainda não tá no que eles querem. Só que a forte é muito forte e saía muito torrada, então os filhos dele não comiam. E aí, uma torradeira, uma empresa de torradeira, ela percebeu isso. Aham. E aí, eles colocaram um botão entre o médio e o forte, que é um pouco mais. Isso é design. Resolveu um Exatamente. problema de uma maneira inteligente e vendeu outras milhões de torradeiras Por causa de uma nova solução. e eles colocaram de uma maneira diferente. Exato. Era assim, um pouco mais, escrito de uma maneira diferente, quase que convidativo para você sempre fazer aquela função. Isso é a mais pura forma do design e é a inspiração do cara que criou o logo do Instagram. Perfeito. Absurdo isso pra mim. Perfeito. E é muito doido quando a gente não percebe isso, assim, porque eu acho que uma coisa que você falou aí que me pegou é você entrar em algumas profissões e a pessoa não entende de design. Então, por exemplo, você trabalhar com cinema, você trabalhar com música, você trabalhar com seja o que for, e você não ter o olhar do design, porque eu acho que aqui a gente acaba entrando numa seara muito de design como estética, Uhum. e não como função e etc. Então, você estar nessas profissões, você ser um artista que não tem um olhar de design, é um negócio muito grave, cara. É um negócio muito grave e você vai entrar em discussões. Quando você debate com um cara que tem um olhar de design, você vai entrar em uns lugares que você não vai compreender o argumento, tá ligado? E isso é muito grave porque era pra você dominar esse assunto. Total. Entende? Então, eu acho que design tinha que ser um assunto estudado na maioria das áreas artísticas. Até, tipo, uma vez eu conversando com um cara de som, ele falando do design do som. E aí você fala assim, irmão, olha pra onde esse cara tá falando sobre design no som, da experiência, da função e etc. Você fala assim, pô, aqui você tá entrando numa seara que você fala assim, cara, esse cara ele é muito especialista, ele vai fugir, Caralho. ele vai levar pra um lugar muito artístico, né? E aí você pensa, por exemplo, em Mike Dean, né? Como ele tem esse design, esse ouvido pra ir pra tanto pra fazer um cinema, um filme, quanto pra fazer a música do Travis Scott. Tá ligado? Então, você começa a perceber que o design tá no Super Bowl, né? E você percebe que o design ele tá em como a Europa transmite os seus jogos. E aí você destoa pro Brasil, aí você entra pra moda. O design não tá só na roupa, ele tá no desfile, ele tá no modelo, ele tá em como você propaga fotografia. isso, na fotografia. Então você começa a entender, peraí, eu não tinha dimensão de como os caras entendem design. Tá ligado? E aí você começa a mudar a sua vida e tudo que você olhava começa a se transformar. Quando você entende que tudo é design, você começa a realmente colocar design em todas as áreas da sua vida. Pô, esse cartão de visita não tem design, né? Desde o pequenininho a algo muito grande. A minha roupa não tem um corte que me traz um design que eu gostaria. Então,
mudou minha vida quando eu comecei a entender que design era tudo, tá ligado? Total. Mudou tudo totalmente minha E vida. o que você comentou é sobre como essas áreas artísticas e o design ele tá colocado como uma funcionalidade, mas nem sempre. O próprio design na estética, ele já traz muita coisa. O que você trouxe do esporte é justamente isso. Aham. A Premier League tem um estudo sobre isso. Uhum. Eles criaram um logo da liga, que a Premier League é a liga de futebol inglesa. Como é o campeonato mais assistido no mundo. Eles eram há talvez 30 anos atrás a pior liga para você poder assistir. Olha isso. Então eles trouxeram muitos estrangeiros, isso é óbvio, isso ajuda a você melhorar o jogo, mas eles criaram uma identidade visual da Premier League. Então tem o leãozinho da Premier League, tem uma estética muito bonita, com o que tem mais de novo no design gráfico. Eles, na transmissão que transmite para o mundo inteiro, a grama é mais verde, então tem colorização. Você olha aquela grama, ela não é tão verde quanto você está vendo, eles coloriram ela. Tem um plano de uma câmera diferente para você Perfeito. poder assistir o jogo. Os estádios são todos padronizados. Quando você assiste o futebol no Brasil, o país do futebol, parece que é um outro esporte, e às vezes é. A bola corre diferente, o ritmo do jogo é outro. Tudo é diferente porque ficou mais bonito assistir o jogo. Isso é mais atrativo para a liga. Vende mais para outros países, mais publicidade, vende uma estética para o mundo inteiro. Os jogadores hoje são ícones de moda, tá ligado? Então, quando você olha pro Brasil aqui, você assiste jogo dos times de elite, você fala, nossa, que horrível ver esse jogo. Por quê? Jogo Às vezes, feio. porque ele é feio, né? Tá ligado? Porque ele não passa a mesma vibe, às vezes você não consegue nem explicar, né, mano? Porra, é o mesmo jogo, 11 pessoas de um lado, 11 pessoas do outro, e por que o outro é tão melhor? Não é só sobre investimento, é sobre design, Sobre olhar. é sobre olhar, é sobre câmera, é sobre como você posiciona o seu produto. Vai falar pra gente que o futebol não tem dinheiro suficiente pra melhorar o produto dele? Falou. Uhum. Aí você tá de brincadeira comigo, tá ligado? É o bagulho, o esporte que mais movimenta dinheiro. A gente não tem dinheiro pra melhorar o nosso próprio produto mundialmente? Porra, isso tá Então de o ponto é sacanagem, que velho. a gente não investe em design, a A gente gente não não- dá importância pra design. As pessoas que estão nos principais cargos, elas não dão o devido valor pro design. Uhum. Tem um monte de gente talentosa, louca pra mudar esse país, louca pra poder conseguir exportar nossa cultura de uma maneira muito foda, mas as cabeças que estão nessas lideranças não conseguem perceber isso. Uhum. Essa é porque você precisa ser líder. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Essa notícia é recente. O CEO do Airbnb, o cara que criou o Airbnb, está sendo eleito uma das empresas mais inovadoras, como Design First, uma das empresas mais bonitas, porque o Airbnb popularizou pro mundo a forma como você aluga um apartamento. Então, é muito mais fácil hoje você poder alugar um apartamento na porra da Tailândia, porque ele conseguiu deixar fácil pra mim. Não existe um competidor contra o Airbnb. Tenta alugar num site paralelo, é horrível a experiência. O Airbnb popularizou isso pro mundo. Aí ele conseguiu elevar o nível de turismo no mundo inteiro, porque ficou fácil e intuitivo alugar a porra de um Airbnb, de um apartamento. O governo americano está contratando esse cara para melhorar a experiência de design de 26 mil sites do governo. Porque eles querem que os imigrantes, os americanos, olhem o governo de uma maneira intuitiva, fácil, diferente. Eu não sei exatamente como o plano vai vir, se é uma dominação, se é empoderamento, deve ser, como sempre. Uhum. Mas é o governo contratando um CEO de uma empresa de design, que o Airbnb é isso, de experiência para o Aham. usuário, para melhorar os seus próprios sites, que nem são tão ruins, Tá. porque eles precisam Mas melhorar, pode melhorar. a imagem dele pro mundo. É assim que se trata o design, como ele precisa ser o seu guia para todo mundo. Uma empresa, o design vem primeiro. É assim que a gente seguia. Aham. O design vem primeiro. Ah, mas a nossa estratégia... O design vem primeiro, irmão. Não adianta você ter uma estratégia e não ter um bom design, porque você não vai comunicar tão bem e as pessoas não vão usar a porra do seu app tão bem, É isso. sua experiência tão bem. Ele deveria ser primordial em qualquer empresa, tá ligado? E eu acho isso muito foda. Esse é o meu ponto. É por isso que a gente volta pro ponto do design, ele ser objetivo, ele ser uma função, ele é o seu cartão de visita. Então eu acho que design é a palavra mais importante até no canal Mamba. Tá ligado? 100%. Tipo, não é só sobre conteúdo, não é só sobre você ter algo pra falar, é sobre... Tudo é design. A nossa Tem que comunicação ela precisa de design, o jeito que a gente faz é design, que a gente filma é design. Então, acho que design se tornou pra gente absolutamente tudo que a gente cria, tudo que passa por nós, todas as pessoas que nós estamos juntos, elas precisam muito ter esse olhar de design, porque isso é o que direciona a gente pra tudo, né, mano? Perfeito. Esse é o nosso guia. Design primeiro.